uma série de animação da Liga da Justiça completamente gratuita e em português para você assistir na internet. Pois é, existe uma produção que acabou recentemente chamado DC Metal Force, que tem ao todo 8 episódios, talvez eles lancem mais se fizer sucesso, né? Mas já tem início, meio e fim, que mostra uma visão diferente da Liga da Justiça e de seus adversários. Eu sou o Luiz, bem-vindo ao Monstros e Aventuras, e no nosso Quarta-feira dos Quadrinhos, vamos falar hoje justamente sobre DC Metal Force. Então, qual é o conceito, gente? Aqui a ideia é que tanto a Liga da Justiça quanto o Lex Luthor e seus aliados tiveram acesso a uma super tecnologia alienígena. E a partir daí foram criados trajes de combates para eles, né? Trajes que aumentam os poderes de quem tem poderes, criando habilidades adicionais, assim como dão superpoderes para quem não tem, né? Então, inclusive é bem interessante como foi feito trabalhado a questão do design, porque os trajes dos vilões são umas coisas bem gigantes, parrudas, sabe? Quase como grandes blocos gigantescos encaixados, onde os vilões estão lá pegando, andando quase como se fossem pequenos gigantes. Termos pequenos gigantes é meio estranho, né? Mas uma coisa lembrando talvez uma coisa mais quase como se fosse uma coisa meio Gundam de estilo de robô, né? Enquanto o que acontece, já os trajes da Liga são realmente armaduras muito mais suaves, sutis, com design mais compacto, excetuando pelo Batman. O que, na minha opinião, é o seguinte: o fato do traje dele ser muito mais parrudo, grande, robusto, ele se dá, na minha opinião, por duas coisas. O fato de que faz sentido ele ter um traje mais próximo de visual dos vilões, justamente porque o visual dos vilões, em parte, também tem a questão de design de gerar uma coisa mais de terror, de imponência, etc. E a gente sabe que o traje do Batman ele é toda aquela coisa de morcego justamente para assustar os adversários. Então faz justamente sentido ele pegar e fazer isso, né? Número 2, a maioria dos vilões, metade dos vilões não tem superpoderes, diga-se de passagem, né? Então, que já vou conversar com vocês aqui, né? Então, e faz sentido o Batman querer colocar o máximo de coisas possíveis no traje, só que ele é o único membro da Liga sem superpoderes. Então, o traje vai ser justamente aquilo que vai dar poder para ele. Então, faz sentido ser um traje maior para acomodar justamente mais equipamentos, já que os da Liga da Justiça, eles apenas vão dar um reforço pros poderes naturais, que são enormes, que tem a maioria dos outros personagens. Então, aqui, compondo justamente o time dos vilões, são Lex Luthor, Coringa, Gorilla Grodd e Brainiac. Pode parecer meio bizarro, mas é o seguinte, a gente tem que lembrar que o Gorilla Grodd, ele é o super cientista louco da cidade Gorilla, né? Então, ele é basicamente o Luthor do mundo dos macacos, então faz sentido. Número 2, o Brainiac, ele é um super cérebro inteligente alienígena que quer dominar o universo, então faz sentido ele se atrelar justamente com outros gênios tecnológicos, né? E o Coringa pode ser meio bizarro, mas a gente tem que lembrar duas coisas importantes. Ele é o maior inimigo do Batman, e o Batman continua sendo um grande adversário da Liga da Justiça. Então faz sentido botar um mega vilão do Batman junto. E número 2, por mais a questão da imprevisibilidade dele é muito importante para pegar e criar planos onde realmente você não consiga a Liga da Justiça criar uma coisa e tenha que improvisar muito para pegar e lidar com ele. Mas a gente tem que lembrar também que, apesar de ser imprevisível, o Coringa, normalmente, nas histórias clássicas, ele era também um super gênio do crime. Eu adoro o Coringa, meu Coringa favorito ainda é, tirando o daquele filme solo do Joaquin Phoenix, tô falando Coringa como vilão do Batman, não Coringa solo, sabe? Coringa como vilão do Batman favorito, na minha opinião ainda, é aquele do filme do Tim Burton, porque mostra ele realmente como um gênio superdotado do crime desde que ele era criança, que sempre usou aquilo pro mundo do crime. E o que acontece foi que ele surtou de vez, porém ele continua sendo um super gênio com planos mirabolantes, ascendendo cada vez mais na máfia dentro de Gotham City. E eu acho que se a gente puxa pra isso, fica perfeito e faz a gente poder entender como o Coringa, ele é louco, só que ele continua sendo uma mente genial. Não um gênio tecnológico, mas um gênio focado pro crime. Tipo o Moriarty lá do
do Sherlock Holmes, né? E do lado da Liga, nós temos uma Liga composta justamente pelo Superman, Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, que aqui é o John Stewart, sim, o mesmo do Liga da Justiça Sem Limites, o que eu amei, o Flash, e ainda por cima nós temos o Besouro Azul como um estagiário da Liga, né? Tanto que você fica na dúvida se a roupa dele foi feita com a mesma super tecnologia espacial ou não, porque a gente sabe que o poder do Besouro Azul, né? Não Besouro Verde, Besouro Azul, é justamente aquele simbionte alienígena em formato de besouro que se conecta com ele e te dá um traje tecnológico espacial, sabe? Então, a impressão que dá é justamente isso. Isso, né? Que é uma tecnologia alienígena poderosa, só que à parte em relação ao resto da Liga. O que na verdade vai dar, inclusive, bastante sentido quando tem umas interações meio fora do padrão dentro da história pra frente. E o que acontece? Os dois lados começam a brigar, só que nós temos uma entidade cósmica que puxa os dois para um torneio, e a ideia é que ele vai dar mega poderes para quem pegar e ganhar esse torneio cósmico. Então ele vai puxando, criando duplas, trios, etc. Vai criando e jogando em arenas diferentes e desafios distintos em cada arena. E a ideia básica é quem ganhar vai dar pontos pro seu lado, seja para a Liga da Justiça, seja para o grupo dos vilões. E no final, o grupo que tiver mais coisa, basicamente vai ser abençoado com grandes poderes por essa entidade cósmica. Naturalmente, os grupos do vilões estão super preparando uma mega tramóia para trapacear tudo, né? Que eu não vou comentar para não dar spoilers, né? E ao mesmo tempo os heróis estão querendo dar um jeito de resolver isso sem dar porrada em ninguém, já que, gente, a gente não tá aqui para pegar e fazer e poderes para dar porrada. A gente tem poderes, está usando essa tecnologia que é para ajudar as pessoas, né? E é muito legal como isso é demonstrado em cada combate, como o lado altruísta e como aquele lado tipo, eu não tô aqui para sair dando porrada nas pessoas, meu traje, meus poderes são usados para salvar elas e ajudar elas a qualquer custo, sabe? E é bem interessante porque a própria entidade vai começando a rever e refletir sobre seus conceitos quando vê as atitudes e padrões morais justamente de cada membro, sabe? E é legal que ao mesmo tempo tá preservada a personalidade de cada personagem da Liga, sabe? Então, isso tudo é bem interessante. E uma coisa que eu gosto muito é que aqui o Batman, que realmente é o super gênio científico que aparece nos quadrinhos mais recentes. Nos Novos 52, que é o material atual da última década, né? Tudo bem, teve várias reformulações depois dos Novos 52. Mas, basicamente, a ideia é que o Batman, ele é o segundo, nos quadrinhos, ele é o segunda maior mente inteligente da Terra e tem conhecimento dos mais variados tipos de tecnologia e áreas do conhecimento humano. O número 1 é o Lex Luthor. Então, existe sempre uma espécie de disputa mental dos dois, diga-se de passagem, né? E também, quando eu assisti o Batman nos anos 60, o Batman que era colocado lá era o do super gênio científico. Então você gostava do Batman, não apenas por causa do lado detetive, que era bem interessante, mas porque ele era um gênio da ciência que vivia criando os mais diversos aparelhos, experimentando as mais diversas coisas, tudo um clima de muita comédia. Então, eu amo o Batman nos anos 60 por causa disso, sabe? E é interessante como tem um pouquinho de toque disso no Batman do Tim Burton, porque, por exemplo, é mostrado como ele tendo uma série de armaduras que ele acumulou ao longo dos anos dentro da mansão Wayne, né? E depois um dos criminosos percebe que o traje do Batman é quase uma espécie de armadura, por isso que ele é indestrutível com as balas, etc, né? O que dá a entender que o Bruce Wayne ficou também estudando por anos tecnologia de armaduras e proteção, até ele mesmo criar o traje de combate dele. Isso eu acho uma coisa bacana, sabe? E isso tudo acaba. E esse lado super tecnológico do Batman acaba sendo explorado, sabe? Inclusive, eu adoro a relação do Besouro Azul com o Batman, muito legal, porque é muito o mega ídolo nerd, o Besouro Azul. Tipo, é totalmente representação nós do. Clássico do Besouro Azul dentro da história, né? E todo admiradão com o Batman, as coisas que ele faz lá dentro. E o Batman meio todo irritado por, tipo, para de agir como um adolescente e age como um super-herói responsável, sabe? É bem divertido. E o legal do Task Force, como eu disse, né? É que ele é uma aventura completa,
que, como eu disse, tem design diferente dos personagens, a gente tem todos os poderes clássicos que são mostrados, só que ao mesmo tempo poderes extras dados pelas armaduras que são bem definidos também ao longo da história. Quem vê um pouco isso vai pegar e eu acho que lembrar muito da primeira versão das Guerras Secretas, né? Que nos quadrinhos já teve trocentas versões, né? Mas a primeira versão que teve nos quadrinhos de Guerras Secretas como grande evento, uma mega série em 12 volumes, né? Lá na Marvel, era justamente uma entidade cósmica que pega um monte de vilão, um monte de heróis, joga os dois num planeta e diz, olha, podem lutar entre si, que eu vou pegar e premiar o lado que ganhar, basicamente. Aí então na época saiu até meio que a fortaleza do Homem-Aranha, a fortaleza do Dr. Doom, sabe? E ao mesmo tempo, né, os vilões estando um grande jeito de planejar para trapacear tudo e roubar os poderes do Beyonder, que era a entidade cósmica na época, lá no Guerras Secretas, né? Aqui, na minha opinião, lembra bastante em vários aspectos, né? E em outros não, por causa que, como eu disse, né, a coisa é um pouco mais estruturada, a coisa é um torneio muito mais estruturado, com regras definidas, e como eu disse, com os mais diversos tipos de competição elaborado dentro da história. Olha, tá completo, disponível em português, e até onde vi, tem uma série em quadrinhos que tem o mesmo conceito que tá começando a sair agora nos Estados Unidos, e a ideia básica é que esse Metal Force não seja simplesmente mais do que uma minissérie com apoio para poder apoiar e vender quadrinhos, né? Mas que seja toda uma base nova, né, para ter game, quadrinho, boneco, tudo derivado, como Metal Force fosse tipo uma segunda DC com uma outra visão dos personagens, né? Só que usando tudo armaduras biônicas. E que, na minha opinião, muito mais bem feito do que o Marvel Tech, que eu cheguei a colecionar os quadrinhos e, bem, na minha opinião, todas as homenagens feitas para quadrinhos, para histórias de Tokusatsu e de super armaduras biônicas de Tokusatsu ou de robôs gigantes de Tokusatsu feita pela Marvel, assim, são bem tristes, diga-se de passagem. A única coisa que eu acho que é muito legal de crossover, assim, da Marvel, são esse Marvel Avante Zumbis, que é uma série completa em 2 mangás feito por um artista japonês, que mostra uma continuação alternativa do primeiro filme do Vingadores, onde aqui eles têm que pegar e lidar contra justamente uma invasão zumbi lá no meio de Nova York, tendo uma série de problemas para pegar e lidar. O negócio é bem feitinho, uma história alternativa muito legal, né? E que não é uma coisa simplesmente de terror, não. Temos toda aquela coisa de aventura, tudo mais, dramática, etc. Vamos vencer, etc. Tradicional de super-heróis, né? Só que tendo que lutar justamente contra hordas de zumbis de ficção científica, o que é bem interessante, né? Mas o Metal Force, como eu disse, né, é bem melhor do que essas produções. Aconselho, tá de graça. São 8 episódios com média de 6 minutos de duração que tem na internet, né? E eu torço pra ter mais também, porque eu acho que dá pra fazer bastante coisa, inclusive botando outros heróis e vilões ganhando super armaduras pra ver o que acontece, né? Se vocês gostam da DC, Marvel, gostam de outros super-heróis aqui também, né? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!